Eu tenho visitado muitas empresas para falar de mentoria. E geralmente quando eu chego lá, alguém fala assim: mentoria nós já fazemos. Tá bom, me fala um pouco como é que é o programa. Não, o programa é que todo líder sabe que tem que mentorar os liderados. Tá bom? E qual é o resultado do último ano? Não, a equipe está melhorando, as vendas melhoraram, o pessoal está mais engajado. Tá? Mas quanto? Renato, não complica, não faz pergunta difícil. A gente já faz esse troço. Então, eu não sou contra o bate-papo do cafezinho, o bate-papo do almoço. Aliás, se a sua empresa não permite o bate-papo do cafezinho ou o bate-papo do almoço, é uma boa iniciativa, um bom start para começar um programa de mentoria. Mas mentoria estratégica tem que ter objetivo e tem que ter resultado traçado. Senão vira bate-papo. Tá? Muita gente pergunta, mentoria é igual a coaching? Não. Não. Coaching está baseado em alguns princípios. Geralmente 2. Eu questiono, eu escuto e questiono de maneira ativa. E a mentoria? A mentoria é muito diferente pelo seguinte: a troca tem que existir e tem que ser grande. Algumas pessoas no mundo podem ser mentores. Ou seja, eu preciso ter uma expertise, eu preciso ter um know-how em determinada área. A troca é o meu know-how sendo passado para outro. Se você pegar um gráfico simples de perguntar, ouvir, direcionar e trocar experiências, o teu professor, aquele que você gosta ou que você não gosta, geralmente está aí, ele troca bastante, geralmente as aulas são diretivas, né? Ele já traz o conteúdo, e pergunta e ouve, não muito. Se você pegar um consultor, já ao contrário, o consultor tem que perguntar muito, tem que ouvir muito, tem que trocar muito. O gestor também. O coach, não. O coach ele pergunta mais, ele ouve mais, direciona muito pouco. E o mentor, ele faz o papel do meio de campo. Ou seja, bem balanceado, perguntar, ouvir, direcionar, trocar experiências. Na mentoria tradicional, geralmente você tem uma pessoa mais experiente, e essa pessoa experiente troca conhecimento com uma pessoa mais jovem. Tradicionalmente, os modelos de mentoria sempre começam assim. Então, as empresas fazem o quê? Identificam dentro da empresa onde estão os gestores mais sêniores, identificam potenciais ou talentos, pessoas que podem crescer dentro da organização, e os mais sêniores fazem a mentoria em relação aos mais jovens. Nada errado nisso, na mentoria estratégica a gente também tem isso, só que na mentoria estratégica você abre um pouco mais a gama de opções. Você pode fazer a mentoria estratégica de baixo para cima, entre pares, e também, e aí talvez vocês fiquem um pouco chocados, pode acontecer isso aqui, um cara da geração Y ensina baby boomers, geração X, enfim. Para que serve a mentoria estratégica? A questão de um ano atrás, lá em São Paulo, uma empresa abriu um plano de demissão voluntária, PDV. E em uma semana a empresa perdeu 150 pessoas do nível intermediário. Quanto de know-how essa empresa jogou no lixo? Mas como assim? Quebrou a empresa? Não, tiveram que recontratar, tiveram que tornar esse funcionário consultor, né, para reaver o conhecimento. A maior vantagem em relação à mentoria estratégica, ou o melhor objetivo, o maior objetivo é gestão do seu know-how, gestão do seu conhecimento. Tem uma pesquisa muito recente, eles perguntaram para 7.000 executivos, incluindo executivos de recursos humanos, quais eram ou quais seriam os principais tópicos de atenção para a próxima década. Primeiro, campeão de audiência.
92% dos executivos disseram que as empresas passam ou passarão por redesenhos organizacionais. Sabe o que significa redesenho organizacional? Você sabe, né? Você sabe. Muda gente de lugar, corta departamento, cria departamento, manda a gente embora, contrata a gente, tira produto, sai de um mercado, entra em outro mercado, compra o competidor. Enfim, mentoria serve para isso. Liderança ainda é um tema preocupante. Como é que a gente trata com as lideranças? A cultura organizacional, como é que essa cultura ela é espalhada pela empresa? O engajamento que vocês falaram? Aprendizagem, aprendizado. Como é que eu trabalho o aprendizado dentro da organização? Então, olha só olhando para esses top 5, qualquer programa de mentoria estratégica poderia ajudar as organizações. Mas aí nós pensamos o seguinte, espera aí, então se precisa ter uma estratégia, precisa ter um objetivo, como é que deveria acontecer essa conversa? E a sugestão foram 7 passos para essa conversa. E os 7 passos são, primeiro, defina um tema. Não vá sair conversando sem ter um tema. Primeiro passo primordial. Qual é o tema da conversa? Segundo, o que sabemos sobre o tema? Mentor e mentorado. Por que vocês acham que esse é praticamente o passo inicial? Por que é importante eu saber o que nós sabemos? Para poder construir alguma coisa? Eu diria que até para ganhar velocidade, porque se eu já sei o que nós sabemos, eu não preciso perder tempo naquilo, né? É só garantir se realmente o que nós sabemos e é verdadeiro. Né? Tem que checar isso. O que nós não sabemos? O que está obscuro? Quais são as dúvidas? Quarto é a troca. Aí entra o papel do mentor. Né? O mentor conhece o tema, então ele pode trocar o know-how em relação ao tema. Quinto, as pessoas começam a pensar, começam a refletir, começam a entender que tem coisas que elas sabem, tem coisas que elas não sabem, mas o mais importante é o que elas nem sabem que não sabem. E você quer traduzir isso para não ficar complicado? É quando você pega e fala assim, caramba, não tinha pensado nisso. Uau! Agora que eu me dei conta disso, né? Ou seja, vai para o lado do inconsciente. E, obviamente, o último passo tem que haver movimento, ou seja, tem que haver aprendizagem, né? Tem que haver uso da aprendizagem. Né? Esses passos aqui não são para gessar conversas de vocês, é só para você pensar, é só para você se imaginar dentro da conversa. Se você segue um ciclo como esse, a tua conversa passa a ser uma conversa estratégica. Então, para ser estratégica, precisa ter um tema, precisa ter pessoas que dominem o tema. Faz sentido isso? Não é bate-papo, não é a conversa do cafezinho. Salutar essa, mas isso não é mentoria. Atenção. E pratique o que a gente falou. Você pode praticar com os seus pares, você pode praticar num pequeno ambiente de trabalho. Pratiquem. O mundo está precisando de compartilhamento de conhecimento. Muito obrigado.